Nesse vídeo eu vou compartilhar com você um passo a passo para você que está aí do outro lado, que é um iniciante, um gestor de tráfego, uma pessoa do social media, ou até mesmo trabalha com afiliado, alguma coisa do tipo, e tomou a decisão de ter uma agência de marketing digital. Uma agência de marketing digital, eu não vou explicar o que é, até porque já tem vídeo aqui no meu canal explicando como funciona uma agência de marketing digital, mas nesse vídeo aqui eu vou ensinar para você como criar uma agência. Eu separei aqui 6 passos práticos que, se você olhar para todos eles, você vai conseguir criar uma agência que fatura de 20 a 40 mil reais mensais. E é possível você realizar isso nos próximos 6 meses. Ou até em menos tempo, dependendo obviamente da sua experiência. Eu já vi pessoas, principalmente dentro da minha mentoria, atingir marcas de 37 mil de faturamento em menos de 2 meses, criando a sua agência do absoluto zero. Até coloquei aí o print para você ver. Tem muitos outros exemplos, até porque aqui no canal a gente fez alguns estudos de caso de algumas pessoas assim. Tem pessoas lá que construíram agências que faturam 200, 230 mil. E eu resolvi pegar, olhar para todos esses estudos de caso, né, todos esses grandes sucessos de criação de agência de marketing digital e trazer para você aqui um passo a passo prático. Para você que hoje ainda não tem condições de investir, por exemplo, numa mentoria para eu te ajudar pessoalmente, ter um passo a passo a ser seguido para você montar a sua agência de marketing digital e garantir uma vida plena com uma empresa lucrativa e que te dá também liberdade de tempo e liberdade geográfica. Eu vou te ensinar tudo isso depois da vinheta. Salve, salve moçada! Rodrigo Vincenzi na área para mais um vídeo. E ó, duas coisas importantes antes da gente começar o conteúdo de fato. A primeira delas é, aperta no like aqui embaixo, no joinha, não custa nada para você, vai ajudar o canal e vai ajudar você também, porque quando você dá o like, você está avisando para o YouTube que é esse tipo de conteúdo que você gosta, consequentemente mais conteúdo assim vai aparecer para você para te engrandecer e te melhorar como um profissional. E a segunda coisa é o seguinte, aqui embaixo na aba de comentários nós lemos e respondemos todos os comentários que você faz. E olha, eu sempre no final de cada vídeo respondo os comentários do último vídeo. Então, o seu comentário aqui pode virar uma resposta no próximo vídeo. Então, fica à vontade para mandar suas dúvidas, críticas, sugestões, que nos próximos vídeos você pode aparecer no vídeo, assim como nesse aqui no final também vai ter. Então, vamos lá. Como criar uma agência de marketing digital? Quem sou eu para estar falando para você sobre como criar uma agência de marketing digital? Eu sou um cara que criou uma agência em 2015, que criou uma outra agência em 2018 e uma outra agência em 2021. Todas elas chegaram a ter faturamentos milionários. E isso é o que eu vou te passar hoje, baseado na minha vivência. Eu completei 8 anos de mercado em 2023, dentro desse processo de ser dono de agência, de ter vários clientes. E aqui eu vou te passar o que é o suprassumo de se criar uma agência de marketing digital. E o primeiro passo dos 6 que a gente vai cobrir aqui, ó, o primeiro passo, passo 1, é você estabelecer uma meta e alinhar a sua expectativa em relação a essa sua meta. Muita gente eu vejo falando assim, eu quero faturar muito, quero ganhar muito dinheiro. Muito não existe muito, não existe pouco. Você precisa estabelecer um número e colocar esse número na sua cabeça, para que você possa persegui-lo de maneira consistente. Então olha só, se você é um completo iniciante, coloca uma meta um pouco mais humilde, 10, 15 mil reais. Se você já é uma pessoa que tem conhecimentos de marketing ou já até mesmo tem alguns clientes, às vezes você, sei lá, um gestor de tráfego que já tem alguns clientes, você pode colocar uma meta um pouco mais ousada, de 30, 40, 50 mil. Isso eu estou falando para os próximos 60 dias. Mas o primeiro ponto é você estabelecer uma meta que seja batível. E essa meta tem que ter um número de faturamento, uma quantidade de clientes e uma data para você conseguir cumpri-la. Então, por exemplo, olha, em 60 dias eu quero fechar 8 novos clientes e chegar ao faturamento de 22 mil reais. Isso é uma meta. Qualquer coisa diferente disso, que não tenha um número e uma data, isso não é meta, isso é desejo, é sonho. E sonho é mais difícil de realizar, meta é alcançável. E aí beleza, com a sua meta em mãos, você pode criar uma parada que se chama OKR. OKR é uma metodologia muito antiga, utilizada para planejamento estratégico de vendas, principalmente de gestão de empresas que são vinculadas a vendas, como é o caso da sua, da agência de marketing digital. OKR significa Objectives and Key Results, traduzindo para o português, objetivos e resultados-chave. O que significa isso? Você coloca um objetivo, que é a meta que a gente acabou de falar, e você coloca quais são os resultados-chave que você precisa alcançar para bater a meta. Vou te dar um exemplo. Se, por exemplo, eu quisesse chegar a 90 quilos com 9% de gordura corporal, eu quero ter essa meta. Beleza, eu não controlo como o meu corpo reage, como ele se desenvolve, mas eu controlo quantas vezes eu vou na academia na semana. Então, se o meu objetivo é esse, o meu resultado-chave número 1 é ir à academia 6 vezes por semana. O meu resultado-chave número 2 é chegar a completar a dieta 5 vezes por semana. Isso são ações, ou seja, micro-resultados que eu preciso realizar
para alcançar a minha meta principal. Então, se você tem uma meta, por exemplo, de fechar 10 clientes, qual que é o exercício que você vai fazer? Você vai estabelecer quantas reuniões você precisa fazer para fechar um cliente. Exemplo, para fechar um cliente você precisa realizar 5 reuniões. Se você quer fechar 10 clientes, 10 vezes 5 dá 50. Você precisa realizar 50 reuniões dentro do período de 60 dias para conseguir bater a sua meta. Então você vai chegar num primeiro resultado-chave. Resultado-chave, gerar 50 reuniões com novos potenciais clientes dentro do período de 60 dias. Para ficar ainda mais fácil, 60 dias são ali aproximadamente 8, 9 semanas, a depender. Você ainda pode dividir pelo número de semanas, para você saber quantas reuniões você precisa realizar por semana. Fica ainda mais fácil de você mensurar e acompanhar. O segundo resultado-chave que você vai colocar, ele está vinculado à forma de prospecção que você vai utilizar para conseguir esses clientes. Eu vou falar sobre prospecção mais à frente, mas vamos supor que você vai fazer ligação e follow-up por e-mail. Então você tem que colocar ali dentro da tua meta quantas pessoas você precisa falar para gerar uma reunião. Aí você vai fazer a conta de novo. Ó, para conseguir uma reunião, eu preciso falar com 10 pessoas. Beleza, então se eu quero fazer 50 reuniões, 50 vezes 10, eu preciso falar com 500 pessoas. E aí você vai saber, divide isso pelo número de semanas dentro da sua meta e você vai saber quantas pessoas você tem que prospectar para bater a sua meta. Com isso em mãos, objetivo exato que você quer, pelo menos 2 resultados-chave, você está pronto para ir atrás do seu primeiro cliente, para você ir atrás de criar a sua agência de marketing digital e o passo 1 está concluído. Passo número 2, a definição do que você vai vender para o seu cliente. Quanto que você vai cobrar? Que tipo de coisa que você vai vender? Vai ser uma agência de tráfego, de social media? Vai ser uma agência de conteúdo? Do que vai ser a minha agência exatamente? Nesse ponto, tem muita gente que pergunta, é melhor ter uma agência focada em um serviço ou uma agência full service? Depende muito do teu caso. Se, por exemplo, você é um social media muito experiente, você pode começar pelo serviço de social media. Mas isso não quer dizer que você esteja limitado a não ter os outros tipos de serviço. Afinal de contas, a maior dor da maioria das pessoas que tem agência ou que são gestores de tráfego, social media, copywriters, designers, é não saber como cobrar pelos seus serviços e eles não sabem como prospectar, que é exatamente o que provavelmente você quer aprender. Consequência disso, você consegue contratar a mão de obra dessas pessoas por um valor muito mais barato do que você consegue fechar com um cliente. Então, no exemplo que eu te dei, você pode ter uma agência que é focada em social media, você caça clientes de social media, mas você não deixa de fechar o tráfego. Quando você está conversando com o cliente, ele demonstra interesse em tráfego, ou até mesmo você faz ele perceber que aquilo é importante, você cobra um valor e paga um gestor de tráfego para executar para você. Um detalhe muito importante é o seguinte, um erro que muito iniciante comete. Eu vou fazer uma parceria, onde eu vou dar um percentual do cliente para o gestor de tráfego. Não faça isso. Até porque esse gestor de tráfego que você trata como parceiro, ele no futuro da tua agência vai estar pegando um valor muito grande e se você for tirar mais os impostos que você vai ter lá na frente, você vai estar ficando com pouco dinheiro. Então o ideal é você pagar a pessoa pelo serviço e vender por um serviço maior, ficando com ali uma margem de lucro. Então, Rodrigo, mas eu não tenho dinheiro ainda, então não está na hora de você vender algo que você não saiba fazer. Quando você já tem um pouquinho de dinheiro, já tem alguns clientes, você consegue fazer esse processo que chama-se delegar. Você consegue passar para outras pessoas. E não trate-os como parceiros. Trate-os como realmente o que eles são, prestadores de serviços e ou funcionários. Você paga um valor em troca de um serviço e ponto final. É assim que você vai conduzir o processo de você delegar algum tipo de serviço. Então você vai definir ali dentro. Agora, Rodrigo, quanto eu vou cobrar? Eu sou iniciante, eu deveria cobrar menos? Eu devo trabalhar de graça? Rodrigo, se eu sou especialista no nicho, eu devo cobrar mais caro? Rodrigo, eu tenho um portfólio, quanto eu cobro? Rodrigo, eu estou conversando com uma empresa pequena, quanto eu devo cobrar? Todas essas perguntas, elas são irrelevantes. Afinal de contas, se você pegar qualquer empresa do mundo, ela não define o seu preço baseado na carteira de quem entra na loja. Não adianta você, sem dinheiro, entrar dentro da loja da BMW, que a BMW não vai fazer o carro mais barato para você porque você não tem dinheiro. Você tem que ter o dinheiro para comprar aquele produto. E isso tem tudo a ver com o próximo passo, mas a gente vai chegar lá. A grande questão aqui é que você tem que saber o seu valor. O que eu mais vejo no mercado são, por exemplo, gestores de tráfego, isso é o que eu mais vejo em gestor de tráfego, principalmente, que quer cobrar R$2.000, R$3.000 por um contrato, mas nunca pagou R$3.000 num curso, numa mentoria, numa imersão, numa certificação, nunca pagou a ele mesmo o valor que ele acha que ele vale. Quando você faz isso, o seu cérebro subconsciente entende que você não vale aquele ali, que você não tem aquele valor. Consequentemente, você se ferra e não consegue cobrar. O primeiro passo é você acreditar no seu valor, porque quando você sabe o seu valor e o seu preço, você apresenta ele para o teu cliente. Se o cara não tem como pagar,
beijo no coração, existem 8 milhões de empresas no Brasil hoje que possuem faturamento suficiente para pagar de 2 a 3 mil reais para uma agência, pelo menos, no mínimo. Isso, como consequência, vai de encontro, né, com você estar se conectando com empresas que não têm dinheiro para pagar. Pô, Rodrigo, eu estou sempre falando com empresas pequenas. É aí que está o seu erro, você tem que aprender a chegar nas grandes, a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. Mas esse é o grande ponto. A minha precificação da minha agência, eu vou contar para vocês como que é. Nós somos prestadores de serviço, ou seja, eu vendo hora de trabalho, eu vendo tempo de pessoas, seja eu ou seja alguém da minha equipe, hoje 100% é da equipe, eu vendo o tempo dessas pessoas executando uma tarefa para alguém. Isso é uma agência de marketing digital. A grande questão, o grande jogo da lucratividade da agência está em você vender a hora cara e comprar a hora barata, que é basicamente o que qualquer empresa do capitalismo faz, né? Já diria a mais-valia. Mas é assim que funciona, é assim que são as regras do jogo. Não odeio o jogador, odeio o jogo. E o jogo ele é assim. Você compra uma hora barata e vende ela mais cara. Então, quando eu vou negociar com o cliente, eu sei quanto custa a minha hora de trabalho. Ó, minha hora de trabalho custa 100, 200, 300, 400, você tem que saber quanto custa a sua hora de trabalho. Esse é o primeiro ponto. Depois, você tem que saber quanto cada trabalho leva de tempo para ser executado. Para isso, você tem duas opções. Se você já fez o trabalho antes, faça uma revisão e entenda quanto tempo você levou para realizar cada atividade ao longo de um mês junto com o cliente. Dessa forma, você vai saber quantas horas você leva. Depois, se você nunca teve nenhum cliente, você vai estimar quantas horas você deve gastar e se você errar, tudo bem, paciência, depois você melhora. Afinal de contas, você está começando agora, você tem que se permitir errar. Se você não se permitir errar, você nunca vai conseguir chegar no resultado certo. Depois é só você multiplicar o preço da sua hora pelo número de horas que você está vendendo para o cliente na proposta que você está fazendo. E ponto, assim nós terminamos o nosso passo 2 para você construir sua agência. Você agora já sabe o que você vai vender e quanto você vai cobrar. E se você está no vídeo aqui até agora e ainda não deixou o like, não fez nenhum comentário, você tá de brincadeira, né, cara? A gente lê e responde todos os comentários de vocês aqui. Então, ó, lê aqui embaixo, faz aqui um comentário, uma pergunta, alguma coisa, que inclusive no próximo vídeo eu respondo em vídeo para você esse processo. E eu quero fazer um convite muito especial para você que está aí do outro lado, que quer ter a minha ajuda pessoal para poder criar e escalar a tua agência de marketing digital. Vai ter um link na descrição desse vídeo, um link falando sobre sessão estratégica. Nesse link você consegue fazer um cadastro, onde a minha equipe vai te ligar e marcar para você uma reunião com um dos especialistas da nossa empresa. Hoje, além das agências, eu tenho uma empresa de educação e aceleração para agências, pequenas e médias agências conseguirem escalar em seus negócios com lucro e liberdade. E eu estou disposto a te oferecer 30 minutos de um dos nossos consultores de escala de maneira 100% gratuita. Tem um link aqui embaixo, você se inscreve, minha equipe vai te ligar, marcar uma reunião para você fazer uma videoconferência de 20 a 40 minutos com um dos nossos especialistas e lá eles vão te dar um plano, um passo a passo para você poder criar e organizar a sua agência, tá? Então o link vai estar aqui na descrição, aproveita. Passo número 3, na minha opinião, um dos passos mais importantes, que é a definição do perfil de cliente ideal. O perfil de cliente ideal é diferente de público-alvo e de persona. O que eu mais vejo os iniciantes errando também é eles chegarem e falar assim, qual o melhor nicho para minha agência? Isso não existe, não existe essa palhaçada de melhor nicho. Para de procurar bala de prata onde não existe. Todo nicho acaba sendo bom desde que você trabalhe com ele da forma correta. E só o nicho também não quer dizer nada. Quer ver um exemplo? Clínica de estética é um nicho bom ou ruim, pelo que você já ouviu falar? Pois é, muita gente trata isso como um nicho bom, mas peraí, uma clínica de estética com apenas uma pessoa que faz mão e pé, faz unha, é um bom cliente para você? Não necessariamente. Viu que não é o nicho quem define? Clínica odontológica é um bom nicho? É, mas um consultório onde você tem uma única dentista que fatura, sei lá, 10 mil por mês, ele vai ser um bom cliente para você? Provavelmente ele não vai ser um bom cliente. Imobiliário é um bom nicho para você? Sim, pode ser que sim, mas e um corretor autônomo que acabou de começar na carreira dele? Ele ainda está no nicho imobiliário, mas ele não é um bom cliente para você. O perfil de cliente ideal, ele diz exatamente sobre isso, não é só sobre o nicho em específico. Nicho não é a única coisa que importa, tampouco é uma das que mais importam. O que importa de verdade é você ter um processo ali dentro onde você sabe que tipo de cliente dentro do nicho você quer. Exemplo, eu quero uma clínica de estética que tenha pelo menos 2 anos de mercado, que tenha pelo menos 4 funcionários, que tenha um faturamento anual superior a 360 mil reais anuais. E aí sim você consegue ter um cliente bom. Mas primeiro você precisa saber o que você quer do seu cliente, para que dessa forma, na prospecção ou na reunião de fechamento, você consiga perguntar, fazer perguntas específicas para aquele cliente, para descobrir se ele é do perfil que você quer ou não. Porque se ele não for, não adianta nem fazer a proposta, que você vai se frustrar. A grande questão
prospecção é quando você encontrar um bom cliente, aí você faz uma boa proposta e é ali que grandes negócios vão ser feitos e você vai conseguir ter escala e crescer a tua agência. Então isso é muito importante. E o último ponto sobre essa questão do perfil de cliente ou do nicho é o seguinte: Rodrigo, a minha agência precisa ser nichada? É melhor nichar para eu conseguir escalar? Não necessariamente. Eu não acredito que as agências precisem ser nichadas. Eu acredito que as estratégias de prospecção devam ser nichadas. Quem dá tiro para todo lado não acerta ninguém. Agora, se você vai caçar sabendo que tipo de presa você quer, fica muito mais fácil você ter assertividade. E com o tempo, experimentando 2, 3, 4 nichos, você vai ficar especialista em alguns. Não precisa ser só um. Aqui na nossa empresa hoje nós temos 4 nichos que nós somos especializados e iniciativas de prospecção para cada um deles. Mas isso, lembre-se, a gente construiu ao longo de anos. O ideal é que você experimente alguns nichos, defina qual é o que você quer trabalhar e, em consequência disso, você vai poder, né, ter escala ali fazendo uma prospecção focada naquele nicho, naquele perfil de cliente dentro daquele nicho. Passo número 4, prospecção de clientes. Cara, se o passo anterior é o mais importante, se ele é o cérebro da operação, a prospecção de clientes é o coração. O coração é quem bombeia sangue para o resto do corpo, é quem dá energia, é quem faz o corpo continuar vivo. Se a sua agência fosse um corpo vivo, o perfil de cliente ideal era o cérebro e a prospecção é o coração. Se o coração para de bater, você morre. Você não consegue viver sem o seu coração estar bombeando sangue. E a mesma coisa vale para prospecção. Empresa, eu já vi um monte de gente cometendo esse erro. Você começa uma agência, prospecta alguns clientes, fecha eles, aí você fica todo confortávelzinho, achando que não, agora tá tudo bem, eu tô com 5, 6 clientes, tá tudo certo, eu vou parar de prospectar. Aí o que acontece? Você vai lá e perde 1 ou 2 clientes. E depois fala, nossa, agora eu vou voltar a prospectar e arrumar clientes de novo. E não é assim que funciona. Porque agora você está preso no operacional, porque agora você está tendo dificuldades de voltar a prospectar, porque prospectar é chato, incomoda, ninguém quer fazer, mas tem que fazer. Então aí você vai demorar para ter resultados. Eu gosto de falar que prospecção é muito parecido com academia. Quando você começa, você sente dor nas primeiras 2 semanas, e na terceira para 4ª semana você começa a ter resultado. E a prospecção é exatamente assim. Então, se você esperar você ficar sem clientes para voltar a prospectar, você vai ficar muito mais tempo sem cliente, consequentemente sem grana, vai ter que baixar seu padrão de vida, diminuir o teu prolabore e isso vai ser um problema para você. Então, ó, nunca pare de prospectar. Ah, Rodrigo, mas e se eu estiver ocupado com os meus clientes aqui? Cara, nenhum cliente dá tanto trabalho assim a ponto de você não conseguir tirar 1 hora por dia para prospectar. No fundo, eu sei que você só é improdutivo mesmo, tá? Tem um vídeo aqui no meu canal, inclusive, sobre produtividade. Depois eu quero que você dê uma olhada. Depois você vai buscar aqui na aba de busca, Produtividade Rodrigo Vincenzi. Você vai encontrar um vídeo meu falando sobre isso. Tem um outro que é como é a rotina de um gestor de tráfego também. Procura isso com o meu nome na descrição aqui no YouTube, na busca depois para você poder assistir, tá? Que com certeza vai te ajudar também. Você tem sim 1 hora por dia para prospectar. Você só está priorizando outras coisas porque prospectar realmente é difícil, dói e incomoda. Mas o grande ponto é, você deve delegar o quanto antes. Mesmo que você seja o melhor gestor, o melhor copywriter, o melhor social media, o melhor operacional da tua agência, enquanto você for operacional, você vai ter ganhos de operacional. Então você não vai conseguir passar de 10, 12 mil reais nunca, raramente. Ah, mas eu conheço um fulano que blá blá blá. Beleza, ele é uma exceção. Não se baseie em exceções, se baseie em regras. Então, qual é a regra? A regra é, quando você tiver com 5 a 8, 10 mil no máximo, entre 5 e 10 mil, já é o melhor momento para você contratar o seu primeiro prestador de serviços. Você contrata, por exemplo, um gestor de tráfego PJ para ele cuidar do operacional da sua empresa. E paga bem para esse cara. Paga 1.500, 2.000 reais. Você está faturando 6, 7, 8. Paga 2.000 para esse cara, que esse cara vai liberar 6 horas no seu dia, que se você converter metade delas em prospecção, logo você está faturando 20 mil e contratando mais um. E olha só, faz as contas aí na sua cabeça com os números que eu falei para você ver o tamanho do lucro que você vai ter. Só que, amigo, se você não focar nesse crescimento, você nunca vai conseguir ter uma empresa grande. É muito melhor você ter um pedaço do rabo da baleia do que você ter um lambarizinho dentro da sua casa. O que é melhor para você? Você ter uma parte do faturamento de 100 mil ou você ter tudo de um faturamento de 3 mil? Pois é muito melhor você pensar em delegar o quanto antes. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso, voltando para a questão da prospecção. Hoje, dentro da minha agência, eu utilizo 3 canais de prospecção para conseguir mais clientes. Isso é já para quebrar de cara aquela parada que a galera fica, qual é o melhor canal de prospectar? O melhor canal de prospectar é aquele que você faz com consistência e sem preguiça. Tem gente que é tão cozido na preguiça que passa meses, eu falo assim, meses, tentando descobrir qual é o melhor canal da prospecção sem fazer uma única ligação, sem mandar uma mensagem no WhatsApp, sem fazer nada. Ele procrastina durante meses porque ele não achou o modelo perfeito.
Amigo, não existe modelo perfeito. Aqui na empresa nós fazemos 3 formatos. O primeiro deles é aqui no YouTube. Você vai ver no meu canal que tem vários vídeos que são específicos para alguns nichos, que lá o empresário pesquisa, acha meu vídeo, assiste ele, chama na descrição, tem um link na descrição, e ele vai lá e chama a minha equipe, marca uma reunião e fecha um contrato com a gente. O conteúdo no YouTube demora a dar resultado, mas é um dos melhores leads que vem. Então, gente sempre vem muito mais comprado do que as pessoas que vêm, por exemplo, de outros canais. O segundo melhor canal que eu utilizo é o que eu chamo de prospecção outbound, a prospecção ativa, né, que é quando você vai atrás do cliente. E aqui entra um ponto muito interessante que vocês estavam esperando, né? Qual é o melhor canal para fazer a prospecção ativa? Eu devo ligar, mandar mensagem, mandar e-mail, mandar uma mensagem no LinkedIn, um direct? O que eu faço? Amigo, faça todas as prospecções. Pega um lead e manda mensagem para ele por todos os canais. Vou dar um exemplo. Tem um mentorado meu que ele faz a prospecção, ele abre a prospecção por e-mail. Depois de algumas horas, caso o e-mail não tenha sido aberto, ele liga na empresa 2 vezes, uma vez na ligação normal, uma vez na ligação do WhatsApp. Depois, no dia seguinte, ele adiciona a empresa no Instagram, segue a empresa no Instagram, curte algumas fotos, chama no direct e ainda manda uma mensagem no LinkedIn do dono da empresa. Cara, qual é a probabilidade desse cara ser notado por alguém dentro daquela empresa? Ser pelo menos notado e respondido? Ela é muito maior porque você está utilizando vários canais. O maior erro da prospecção é usar um único canal. É você achar que só pelo WhatsApp ou só pela ligação você vai conseguir ter resultados. E não. Você tem que fazer uma prospecção que seja multicanal. E você nunca pode parar de fazer prospecção ativa. Quando você tiver com faturamento bom ali, com 6, 7, 8 mil, você pode contratar uma figura de um SDR. O SDR é uma pessoa que ele serve justamente para prospectar para você. Ele faz ligação, por exemplo, marca a reunião para você fazer a reunião. Essa é uma boa contratação para fazer no curto prazo. E por último, número 3, a gente faz também prospecção através de anúncios, né? Então a gente roda anúncios no YouTube e no Instagram, Facebook Ads, para poder captar os nossos clientes também. De uma maneira super simples, utilizando o formulário de cadastro do próprio Facebook. A pessoa cadastra, cai no CRM, meu time liga, marca uma reunião e pronto, segue todo o processo comercial. Então se você conseguir plugar 3 máquinas de vendas para tua empresa, não precisa ser as 3 de uma vez, tá? Que tem gente que fala assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer anúncio. Então não faz, quando você tiver, você faz. Segue com esse pensamento. Eu tenho que plugar essas 3 máquinas para que no futuro eu tenha uma demanda previsível e escalável para minha agência. E antes da gente ir para o último passo, vai mais um convite para você. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você agendar uma sessão estratégica com um dos nossos consultores aqui da empresa. Nós ajudamos empresas como a sua, agências de marketing digital, a serem criadas e escaladas ao infinito e além. Inclusive temos vários resultados que vão estar aparecendo aqui na tela enquanto eu estou falando, de alunos da nossa mentoria que no futuro tiveram muito resultado conosco. E o primeiro passo é essa sessão estratégica, que é gratuita. Você se cadastra, minha equipe te liga e vocês vão fazer uma call de 30 a 40 minutos, onde lá nós vamos juntos montar uma estratégia para você criar e ou escalar a tua agência de marketing digital. O link está na descrição e eu espero muito te ver lá. Passo número 5, criando processos de gestão. Processos de gestão é basicamente como que você gerencia a tua equipe. Lembra que no passo anterior eu falei muito sobre contratação? Esse é um dos passos da gestão. Mas não adianta você só contratar e jogar para a pessoa fazer. Você tem que ter processos. E o suprassumo dos processos são apenas 2. Existem 2 tipos de processos para uma empresa, para uma agência conseguir escalar. O primeiro é o processo de onboarding, que é o que você faz, quais são os passos que você realiza quando o cliente recém chegou na empresa. E o segundo tipo de processo são os processos que eu chamo de ongoing, né, que significa tipo em caminho, mais ou menos, né, indo, que é depois que passa o onboarding, inicia-se uma rotina com o cliente, seja de reunião semanal, mensal, quinzenal, o que quer que seja. Então no começo você tem um passo a passo, depois você tem uma rotina. Você tem que escrever esses processos e a sua equipe tem que ver esses processos. E aí você usa alguma ferramenta para você poder colocar esses processos. Processos, pessoal, não começa em ferramenta. Eu vejo muita gente no mercado encantada com a ClickUp, por exemplo. ClickUp é uma ferramenta muito boa, tá? Não tô falando mal da ClickUp aqui, tá? Mas a galera vê aqueles dashboards lindos e coloridos e acha que aquilo ali é o que vai mudar a vida das empresas deles. Não! O processo começa no papel, o processo começa na Tilibra e na Bic, tá? É ali que começa. Escreve quais são os passo a passo, qual é o passo a passo de um onboarding de um cliente e qual é a rotina de um ongoing de um cliente. Depois você transfigura isso para qualquer ferramenta que você tiver da sua preferência. E o passo número 6, criação de escala na sua agência. A palavra escala, ela tem muitas interpretações e eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre como escalar agências. Mas, às vezes eu vejo gente que chega lá no meu direct do Instagram, inclusive fica à vontade para ir lá, me mandar um salve, eu sempre deixo caixinha de perguntas aberta, então fica à vontade para ir lá.
Tem gente que chega lá e fala assim, Rodrigo, eu quero escalar a minha agência. Eu falo, beleza, quantos clientes você tem? Aí a pessoa, 2. Eu falo assim, amigo, você não está na fase de escala. Escala é uma coisa totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ouvir. A escala, ela só vem quando você tem crescimento sem precisar de você. Presta atenção. Na etapa anterior, quando você tem um processo de gestão bem estruturado, você tem um operacional funcionando. Você tem alguém prospectando, alguém atendendo os clientes, alguém fazendo tráfego, fazendo os posts, fazendo design e tal. Só que você ainda é o relacionamento e o comercial com os seus clientes. Nesse ponto, no último ponto da escala, é quando você contrata um comercial. Um não, 2. Quando você contrata 2 vendedores, sabe por que 2 vendedores? Eu sempre me considerei um bom vendedor. Eu vendo e fecho ótimos contratos para agência. Até hoje, de vez em quando, eu fecho alguma coisinha para agência que vem do meu network. No entanto, 2 vendedores medianos, disciplinados e com rotina, vendem muito mais do que eu. Porque nós temos as mesmas horas, as mesmas 24 horas no dia. Eu e 2 vendedores. Por mais que eu venda melhor, porque eu sou o dono da empresa e o dono da empresa sempre vai vender ela melhor, os vendedores, quando eles são disciplinados e com processos, eles conseguem vender mais que você. E é aí que você pluga a última máquina do processo da tua agência, que é a máquina de crescimento. Quando você está ali com 30, 40 mil de faturamento, é o momento ideal para você contratar pelo menos 2 vendedores, criar um processo comercial, um CRM, desenhar toda a estratégia de follow-up, escrever a tua sessão de consultoria de como que você vende o teu processo e monitorar esses caras diariamente, essas pessoas diariamente. Dessa forma você consegue sim ter escala e aí você vai ter uma agência que te dá lucro e liberdade, que é o nosso grande lema aqui na nossa empresa, escala com lucro e liberdade. E aí, o que você achou desse passo a passo para poder montar a tua agência? Mas não sai daí não, porque agora eu vou responder 2 perguntas dos últimos vídeos que a gente fez aqui, como prometido. E lembrando, se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui embaixo, que nos próximos vídeos a sua dúvida pode aparecer aqui, assim como essas vão aparecer agora. A primeira pergunta, ela vai do penúltimo vídeo que eu fiz, que é o vídeo Como Escalar Minhas Vendas, que era um vídeo justamente sobre esse último passo da escala. E ó, a primeira pergunta aqui é do Ronald Silva 2832. O Ronald pergunta o seguinte: Rodrigo, grande marca alcançada, parabéns. Ó, inclusive a grande marca que ele falou foi da plaquinha que a gente recebeu aqui de 100 mil inscritos. Inclusive se inscreve aí. Ele pergunta o seguinte: quais serviços você julga compensar mais na questão de tempo e dinheiro? Consegue elencar uma lista de serviços e definir a quantidade de horas gastas média para a entrega de cada serviço? Ó, a pergunta do Ronald tem tudo a ver com o que eu falei nesse vídeo aqui, inclusive acho que a pergunta dele já está até respondida, né? Mas a grande questão, Ronald, é que cada caso é um caso. Tem serviços que certas empresas vão executar mais rápido, tem serviços que a galera vai entregar mais coisas. Por exemplo, você vai vender gestão de tráfego? Tá incluso o criativo? Que tipo de criativo é? Você está gravando vídeo, editando, legendando? Você está escrevendo post, layoutando? Depende do que você está fazendo. A grande questão é sentar a bunda na cadeira, pegar um papel e escrever tudo o que você pode fazer para os seus clientes, colocando quanto tempo cada atividade daquela leva. O teu próprio cérebro vai chegar numa conclusão de quais são as melhores formas para você fazer, porque cada caso é um caso. E é claro, se você quiser ajuda da minha equipe para montar isso daí, se inscreve para a sessão de direcionamento estratégico que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Próxima pergunta vai para o @TheBoys, acho que eu pronunciei corretamente. Fala, Rodrigo, então, como vender o seu serviço para os empresários anciãos? Olha, ele botou entre aspas ainda. Caras que têm empresas grandes, mas que ainda não anunciam nem nada do tipo. A impressão que eu tenho é que eles não acreditam no potencial do digital e muito provavelmente acham muito caro, sendo que é algo que pode trazer um faturamento ainda maior para eles. São muito apegados ao tradicional. Seu conteúdo é excelente, um abraço. Um abraço para você também, meu querido, e muito obrigado por acompanhar sempre. Cara, neste caso, eu vou te falar o seguinte, existem 2 tipos de empresários anciões, tá? Que é o caso que você citou. Existe o caso que é o empresário ancião, que ele percebe que ele é um ancião, ele reconhece, ele é humilde o suficiente para falar assim, peraí, eu não sou bom nisso, mas tem uma molecada aí fora que eu preciso trazer essa galera aqui para dentro. Quando você se deparar com um desses, que realmente está aberto à inovação, e eles existem, tá? Existem muitos deles aí, que são muito espertos e querem aproveitar essa nova geração para agregar com suas empresas, você vai fechar muito fácil com esse cara, porque teoricamente ele acredita, ele só não sabe como é que é feito. Mas o empresário ancião que se recusa a acreditar no digital, esse cara não é cliente para você. A grande questão que eu vejo muita gente, principalmente muito gestor de tráfego, tá, gente? Não só dono de agência, mas muito gestor de tráfego, sofrendo. É tipo, cara, eu tô com um cliente aqui, mas nossa, ele me ofereceu aqui para pagar R$ 200 e o resto só quando eu tiver resultado. Cara, você é idiota? Você achou o seu tempo no lixo? Você achou o seu tempo debaixo da ponte pra você entregar ele desse jeito?
Isso só acontece com você porque você não tem volume de reunião com o cliente. Se você estivesse falando com 10 empresas ao mesmo tempo, negociando com 10 empresas ao mesmo tempo, o cara falasse um negócio desse na sua cara, você ia falar assim, não, muito obrigado, mas eu não preciso disso não, e segue sua vida. A grande questão do porquê vocês aceitam e gastam tempo com empresários que não são qualificados é porque vocês falam com poucos empresários. É porque vocês têm preguiça de prospectar, é porque vocês ficam procurando o nicho perfeito antes de começar a prospectar, o canal perfeito antes de começar a prospectar. Aí não prospecta, não faz reunião. Quando faz reunião é uma ou outra. Aí você não sabe quando a próxima vai acontecer e se o cara quiser te pagar em açaí, você aceita, porque você não tem outra opção. Quem não tem opção, meu amigo, você acaba fechando qualquer coisa. Então o ponto é, prospecte mais e melhor. E quando você se deparar com um cliente ruim, você vai falar assim, tá tudo bem, minha empresa não vai funcionar para a sua, fica com Deus, um beijo no coração. Inclusive já pode ser essa a finalização do vídeo, né? Um beijo no coração, pessoal. Ó, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, que no próximo vídeo ele pode aparecer aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.